Nessa apresentação nós vamos falar sobre o PLOA 2024, Projeto de Lei Orçamentária Anual, apresentado pelo governo federal ao Congresso, em debate nesse momento, e que deve durar aí provavelmente até dezembro. Nós vamos aqui fazer uma visão geral, depois comentar sobre a arrecadação, as incertezas constantes no PLOA e alguns itens para a gente prestar atenção. Então, antes de mais nada, um pouquinho de história. Voltando a 2016, lembrem-se que quando foi proposto o teto dos gastos, realmente uma medida muito forte de controle de gastos que complementava a lei de responsabilidade fiscal. O governo atual, quando ganhou a eleição, apresentou uma proposta de modificação do teto dos gastos, aprovada pelo Congresso ao final de 2022, porém ele deveria apresentar algo em 2023. Ali já tinha definido que o teto dos gastos acabaria, o que vinha a substituir o teto dos gastos seria o arcabouço fiscal, também conhecido como regime fiscal sustentável. O nome era bem bonito. E o que ele dizia? Olha, além do teto, do valor que era orçamentário para 2023 de 1 trilhão e 900 bilhões, a gente acrescentaria o IPCA, isso tinha no teto dos gastos, tá? Não é novidade. Esse IPCA acumulado até 2023, ele não é conhecido, então, como regra, a gente usa o IPCA acumulado até junho, que está em 3,16. Isso já dá um adicional orçamentário de 62 bi. Aqui vem o item que o arcabouço fiscal adicionou, que é variação real da despesa. Ou seja, além da inflação, tem um crescimento real da despesa, acima da inflação. E quanto seria isso? Bom, a gente tinha que estipular um valor, e o valor estipulado suponha que a receita, que é a verdade, cresceu 2,43. Então, deveria ser 70% desse valor. 70% desse valor é 1,7%, dá mais ou menos 30 e poucos bilhões. E aí o limite do teto dos gastos de 1 trilhão e 900 passaria a ser correção da inflação, mais uma variação real de gastos, 2 trilhões. Em tese, esse seria o limite. Só que o que acontece? Entre junho e dezembro, a inflação pode ser maior do que a gente esperava. E nesse caso, provavelmente vai ser, ela em vez de terminar o ano em 3,16, vai terminar em 4,85. A diferença entre essas estimativas permite ao governo que acrescente outros 32 bilhões ao orçamento. Então, dessa forma, o limite do teto dos gastos, na verdade não é teto dos gastos, o limite orçamentário ficaria em 2 trilhões e 92. Esse é o Brasil. Essa é a definição, essa é a proposta colocada. Aqui um timeline para que vocês entendam, nós estamos atualmente aqui nesse ponto, de 1 a 20 de outubro, onde nós vamos receber algumas emendas parlamentares, onde vai ser bem discutido no Congresso, e isso vai até dezembro. Tá? E aí, o que eu quero chamar a atenção? A discussão deve ser bem acalorada até dezembro, tem muitos itens incertos que a gente vai discutir aqui, e com a fragilidade política do governo, a mensagem é provavelmente um pouco mais de volatilidade. A solução para isso é o quê? Liberar emendas parlamentares para que o Congresso aceite o orçamento. Mas eu quero chamar aqui a atenção a um ponto muito importante sobre a questão orçamentária. Vamos voltar um pouco na história. Tá? Todo o orçamento ele passa a ter uma premissa, isso é uma coisa relativamente nova, nunca foi seguido à risca isso, né? Mas é uma coisa que ajuda a disciplinar o gasto. Como é que funciona isso? Para definir o orçamento, começa top-down. O que é o top-down? Fala só, quanto é que vai crescer a economia? Porque uma vez definido quanto cresce a economia, tu consegue definir a base de valores do PIB, e com a base de valores do PIB, tu sabe quanto é que tu pode arrecadar. E aí, quando tu sabe quanto pode arrecadar, tu define a tua despesa. Veja bem, tudo parte de uma premissa no qual eu estou supondo que a economia vai crescer tantos por cento. O projeto de lei orçamentária anual 2024 traz 2,26, como a gente pode ver aqui, 2,26. O Focus, na pesquisa do Banco Central, 1,33. Então tem uma diferença de 0,9. Eu fui lá e peguei o histórico de premissas do PLOA até 2011 e com o ocorrido do PIB. O que aconteceu em 2011? O governo previu que a economia ia crescer 0,2 a mais do que cresceu. Em 2012, 1,3. Em 2013, 1,8. Em 2014, 3,7. Em 2015, 9 pontos percentuais. Qual que é o ganho que o governo tem ao prever que a economia vai crescer bastante, ele ser otimista? Ele aumenta o valor do PIB, com isso ele diz, olha, já que o PIB vai ser grande, eu vou arrecadar muito, então eu posso gastar muito. Aí o que acontece na sequência?
o PIB não cresce tanto. E aí tem uma frustração orçamentária. Essa frustração orçamentária com a arrecadação, ela não vai frustrar os gastos, que já estão definidos, já foi dado reajuste salarial e um monte de compromisso. Aí o que nós temos? Déficit fiscal. Então a disciplina fiscal começa no orçamento. O que a gente pode ver aqui, toda vez que eu tenho uma barra verde ali, a premissa era sempre maior do que realmente ocorreu. Tivemos dois grandes momentos. O 9 pontos percentuais, o governo previa que, em 2014, ele previa que em 2015 a economia cresceria 3%. E, na verdade, foi menos 6%. Então, teve um gap de 9%. 2020, o que acontece em 2020? Em 2019, ninguém imaginava que viria uma pandemia em 2020. E o governo realmente imaginava que a economia cresceria em um determinado patamar e foi exatamente o inverso. Tá? Então foi aí a grande diferença orçamentária. Mas nota que depois do teto dos gastos, praticamente a gente não teve desvio muito grande de previsão de crescimento do PIB. Inclusive, historicamente, 19, 21, 22 e 23. 23 é uma previsão feita em 2022, tá? Deixando bem claro. Sempre foi previsão de PIB menor do que ocorreu, ou seja, uma visão mais conservadora. E agora voltamos a prever acima. É uma maneira de driblar a questão de limitação de arrecadação, é exatamente tu achar que a economia vai crescer bastante. Qual que é o impacto disso? Esse gráfico mostra para nós qual é o resultado primário do governo. Veio crescendo do plano real, crescendo, por quê? Porque a gente veio arrecadando muito, arrecadando. Chegamos ao máximo em 2010 de sobrar no caixa do governo 247 bi. De 2010 até 2016, nós torramos um superávit de 247 bi que virou um déficit de 287. O que realmente aconteceu aqui é que o governo esperava que a economia ia crescer tanto, nós tivemos várias frustrações, ele foi aumentando despesa e aí virou esse déficit. Veio o teto dos gastos, ajustou, depois veio a pandemia, piorou bastante, nós voltamos a entregar a economia com um superávit de 120, agora está em menos 70 novamente. Essa é a herança aqui que fica, menos 70, para poder trabalhar com 2023 e 2024. Dentro das premissas do projeto de lei orçamentária, eu quero chamar a atenção de vocês de uma coisa que foge muito à realidade. Vocês estão vendo esse número aqui, 2,7? Na verdade, é 2 trilhões e 700 bilhões de reais previstos de receita primária para 2024. Isso é 14,5% acima do 2023. A pergunta que fica aqui no meu item 1, por que o orçamento traz uma previsão de receita 14,5% acima do ano de 2023, dá 10% em termos reais? Por que esse excesso de otimismo? A expansão das despesas em 6,5%, ela é um pouco mais conservadora, 134 bi, mas eu tenho uma expansão forte de despesas. E o governo colocou uma previsão de resultado primário até positivo, dá mais ou menos 0% do PIB isso aqui. Tá? Será? Se as coisas estão realmente factíveis, eu acho que o mais factível que vai passar é isso aqui, que está no projeto de lei orçamentária, gastar 5,9 bilhões em 2024, dos quais 2,1 com reajuste de salarial e 3,8 com novos provimentos, que são cargos, concursos e contempla diversas vantagens aqui, gratificações, ou seja, está no PLOA 5,9 bi somente em 2024, com majoração de gastos com pessoal em outros poderes, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público e tudo mais. Ok? Bom, deixa eu passar aqui. Eu quero ir para a parte de arrecadação para que a gente possa ilustrar um pouco como está irrealista todo esse processo. Isso aqui é a receita primária do governo, descontada a inflação em 12 meses. Chegamos a 2 trilhões e 300 bilhões de reais nesse ano. Nota, eu trouxe aqui essa linha vermelha para mostrar para vocês que depois do início do Plano Real, que só crescia a arrecadação, chegou um momento em 2010 que esgotou o modelo tributário brasileiro e nós ficamos 12 anos com a arrecadação seguindo simplesmente a inflação, ou seja, praticamente zero de expansão. E depois veio a pandemia, deu um choque grande, e aí fica a pergunta, vocês acreditam que daqui em diante nós vamos seguir num patamar de 2.300 ou nós vamos voltar para a média histórica de 2 trilhões que está marcando nessa linha aqui? O governo acredita que é 2.300, ou seja, que o que aconteceu pós-pandemia vai continuar. Só que se a gente olhar quanto aumentou a arrecadação em 12 meses até agosto, que é o último número disponível, nota que em 2008 ela cresceu 11, acima da inflação, em 2011 ela cresceu 19, e aqui na pandemia 2 anos consecutivos de expansão forte. Já 2023 já é queda.
Será que 2024 vai ser a expansão forte da arrecadação, como foi nos anos da pandemia, ou nós tivemos um evento externo que prejudicou muito o funcionamento da economia? Provavelmente não. Tá? E o que eu quero chamar a atenção com vocês é exatamente a parte que a gente chama de receitas não administradas pela Receita Federal do Brasil. As receitas não administradas são aquelas como concessões, pagamento de dividendos. Tá? Elas atingiram um patamar máximo, que foi no ano de 2022, em pouco mais de 400 bi, e já está caindo. E está caindo por quê? Deixa eu mostrar um item muito importante. Tá? Primeiro, concessões e permissões. Esse não é um governo que acredita em concessões e permissões, então não vai entrar dinheiro por essa via. Mas, fundamentalmente, vocês já ouviram falar do ciclo de commodities. O que é o ciclo de commodities? Quando aumenta o preço das commodities, todos os países que exportam determinado produto ganham uma receita muito grande, a economia se movimenta, mas o governo também se beneficia. Por quê? Porque ele tributa os itens relacionados a essas exportações de commodities. E aqui o que nós temos? Exploração de recursos naturais. Entre 2006, 2005 até 2019, a média de arrecadação era 60 bi. Sim, isso aqui é tributação de exploração de minério de ferro, por exemplo. Mas não só minério de ferro, mas também 60 bi. Aí veio a pandemia e o número deu uma escalada. Depois escalou novamente. Isso aqui é o quê? É o efeito preço. Quando subiu o preço do minério de ferro, o produto exportado pelo Brasil aumentou e os 3,5% de alíquota que cai sobre o ferro fez com que o governo começasse a arrecadar muito. A questão é, será que nós vamos seguir num preço de minério de ferro, por exemplo, que é o item mais importante, um dos itens mais importantes de arrecadação aqui, de exploração de recursos naturais, vai permanecer nesse patamar e permitir que o governo continue arrecadando nesse patamar de 118 bi, que é o dobro do que foi a nossa média histórica de 15 anos? Provavelmente não. Isso aqui certamente vai ter que ter uma queda. É difícil dizer se essa queda vem a 60 novamente ou se vai a 80, mas eu não contaria com esse recurso. É a maldição que a gente fala das commodities em relação... Eu vou deixar essa apresentação, vocês podem pegar depois na empresa, lá tem os links na descrição abaixo. Tá? Eu vou passar rápido e falar de alguns itens que são importantes aqui. Vocês podem depois pegar detalhes dos números nas descrições. Bom, o outro que eu quero chamar a atenção são dividendos e participações. Nós atingimos o recorde de 100 e poucos bi em 2022, que aí é dividendo. A estatal dá lucro, ela distribui esse dividendo e esse recurso entra para o governo com a vantagem que ele não compartilha isso com estados e municípios. Esse 100 já está em 60. Será que nós vamos migrar para uma média histórica entre 20 e 40? Ou vai voltar as empresas a terem lucro e com isso o governo arrecadar mais com distribuição de dividendos? Acho muito difícil, até porque as estatais estão lucrando menos. Tá? E agora vamos falar de um item que incomoda muita gente, imposto de renda. O imposto de renda, ele está não na parte que o governo não administra, mas ele está na parte que administra. Receita Federal do Brasil pode administrar esses recursos aqui. E o item mais importante é o imposto de renda. 48% de todo o recurso que o governo administra é imposto de renda. Se a gente somar com COFINS, CCL, PIS e PASEP, nós chegamos a 85%. Praticamente 85% de tudo está sintetizado em 4 tipos de tributos, dos quais desses 4, só o imposto de renda ele distribui com estados e municípios, COFINS, CCL, PIS e PASEP, e ele não precisa. Vamos olhar a história do imposto de renda? Descontada a inflação, a gente pagava 160 bi de imposto de renda, mais ou menos, no início do Plano Real, dava 21% de tudo que o governo arrecadava, inclusive considerando recursos de exploração de petróleo e tudo mais, exploração natural, recursos naturais. Esse dinheiro só aumentou e chegou nesse ano de 2023 a 30% de tudo, 697 bilhões de reais que empresas e pessoas estão dando ao governo como pagamento de imposto de renda. E aí vem uma coisa interessante. Os últimos dados da Receita Federal, de 2007 até 2020, nós tínhamos aqui 25 milhões de contribuintes, pessoas físicas, foi a 31. Adicionamos, contribuintes não, declarantes, porque tem gente que declara e não paga. São 6 milhões a mais de pessoas que declaram. E quem é que aumentou na faixa? Os mais de renda mais baixa até meio salário mínimo foi o menor. Tá? Nós caímos aqui cerca de 1 milhão de pessoas a menos. Agora olha as outras faixas. Quem ganha de 2 a 3 salários mínimos foram mais de 3 milhões de pessoas novas declarantes. De 1 a 2 salários mínimos, mais de 1 milhão. De 5 a 10, pouco mais de 1 milhão. De 3 a 5, pouco mais de 1 milhão. Aí que começam as faixas mais avantajadas, com mais recursos.
De 10 a 20, nós ganhamos aqui em torno de 600 mil pessoas, mas mais de 160 salários mínimos por mês, de 40 a 80 salários mínimos por mês, de 80 a 160 salários mínimos por mês, só perdemos declarantes. Ou seja, quem está entrando de massa de declarante de imposto de renda são as pessoas com mais baixa renda. Então, a reforma tributária não contempla a questão do imposto de renda. O governo é muito esperto, por quê? Porque é o tributo mais importante para ele. Ele está aqui tributando as pessoas com as faixas de renda menor e é um recurso que ele não quer abrir mão. Aqui está uma questão muito importante. Esse ano, até agosto, o governo já arrecadou 468 bi. Nota pela média histórica em torno de 300 a 350. A questão é, nós vamos continuar arrecadando nesse patamar em 2024 ou vai voltar para uma média histórica? No orçamento, provavelmente o governo está considerando que sim, vai ficar nesse patamar histórico. Mas se a gente olhar aqui a variação percentual, nós já estamos migrando para o 0 a 0. Então, provavelmente em 2024, o imposto de renda vai ficar no 0 a 0. É só vocês olharem o que está acontecendo com as empresas que não estão tendo tanto lucro, certo? Eu gostaria agora de chamar a atenção, tem o COFINS, a nossa base, a contribuição social, eu vou deixar esses números para vocês olharem. Uma grande parte dessa arrecadação vai ser para primeira despesas primárias obrigatórias, que o governo está prevendo, está aqui a distribuição, fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios. Ah, mas ô Igor, e se acontecer de frustrar essas receitas? Provavelmente o governo não vai transferir recursos para estados e municípios. Em um ano eleitoral de municípios, nós teremos aí um problema político muito grande. E uma outra parte, 87 bi, é para serviços financeiros da dívida. E aí nós vamos ter provavelmente alguma volatilidade caso nós tivermos uma frustração de recursos com essa transferência. Temos disputas judiciais. Não há previsão de que tudo que vai ganhar do governo no CAF seja realmente entre diretamente no bolso do governo, né? Provavelmente tenha questões judiciais para se recorrer. Subvenções de investimentos é a parte ali que envolve os estados, né, na cobrança do ICMS. Acredita-se que deve ficar ali, pelo menos no PLOA, 35 bi. A XP projeta 32, né, a UFI coloca 3 bilhões e meio. Tem a questão de fundos fechados, o governo espera arrecadar 13 bi, deve ter uma frustração grande aqui. Tem a questão de aplicação financeira no exterior, offshore, previsto ali em 7 bi, provavelmente vai ficar bem menos do que isso. Aqui tem o item do CAF, e aqui um resumo que eu trouxe para vocês do IFI, do CNE, da XP, e aqui eu tenho as minhas previsões também. Do PLOA, 168 bi, né? O IFI projeta 51, ou seja, dá 116, eu até acredito que possa ser até menos do que isso, ou seja, o governo pode ter uma frustração aqui de em torno de 120 bi. Tem outras medidas que tem uma frustração muito grande, que é o PIS/COFINS da base de crédito CMS. Pode ser muito grande essa frustração, mas o que vale para nós entendermos é o seguinte: sem considerar o retorno da arrecadação para a média histórica, o que tem hoje no PLOA, que são essas invenções do governo aqui, elas devem gerar uma frustração de receita entre 120 bi e 180 bi. Fora a questão que eu comentei com vocês de arrecadação que deve cair. 180 bi, coloque esse número. Bom, aí temos a questão do salário mínimo, que eu pergunto, como é que o governo coloca que vai reduzir o déficit do INSS com percentual do PIB com o salário mínimo tendo reajuste real de 2,9%. Aqui está a história de reajuste real do salário mínimo. Uma tabela interessante de ser consultada é que toda vez que eu aumento o salário mínimo em R$1, eu gero um déficit no INSS, no regime geral de previdência social, de 272 milhões, com ganho real de 2,9% aqui, eu vou ter mais ou menos 15 bi de déficit projetado no INSS. Vai ser muito difícil, aqui é mais recurso que vai pressionar as contas do governo. Outro item que merece destaque é o pagamento de juros.
Nós já pagamos nos últimos 12 meses quase 700 bi em juros, isso dá 6,6% do PIB. Não é o maior histórico foi ali perto de 9, quando nós tivemos ali em 2015 e 2016, realmente um prêmio de risco muito grande, mas é um valor extremamente elevado. Tá? E se olharmos o custo dessa dívida, ela é um custo hoje de 11,3%. Tá? Municípios e governo federal, 11,4%. Por que tem 11,3%? Porque existe aqui a dívida externa que tem um custo menor. Mesmo que eu reduza a Selic, provavelmente, como eu tenho muitos papéis que ainda estão indexados e com vencimento mais longo, a redução da Selic não vai trazer esse custo da dívida para baixo no curto espaço de tempo. Então espere que sim, no ano que vem a gente continue gastando perto de 700 bi ou um pouco mais com pagamento de juros. E o que vai acontecer com a dívida bruta? Essa aqui é uma previsão do IFI do Senado. Ela deve passar dos atuais 75% para algo perto a 80% ou 85% entre 2024 e 2025. Eu até acho que possa ser um pouco pior do que isso, porque somente com pagamento de juros a gente vai continuar num patamar de 6 pontos percentuais e com um déficit primário orçado ali, e eu prevejo esse déficit primário perto de 1,2% do PIB, nós estamos falando de um desafio de 7,5 a 8 pontos percentuais somente para 2024. Mesmo que o governo use o Banco Central para comprar e monetizar essa dívida, ela deve aumentar o ano que vem em mais de 5 pontos percentuais. Nós vamos certamente chegar ao final de 2024 com 80% de dívida. O desafio, pessoal, para o orçamento de 2024 é muito grande. As discussões no Congresso devem levar tudo isso em conta. Eu imagino que o governo vai ter muita dificuldade fiscal, não só por conta da questão da arrecadação, que está sendo colocada com pressões para baixo, com a economia desacelerando, mas o fato de que as despesas estão pressionando para cima. Muito obrigado.